Você já ouviu alguém dizer que Veneza é apenas uma cidade romântica, cheia de canais e gôndolas? Ah, meu amigo, se você pensa assim, se prepara, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além dos cartões postais. Veneza é um labirinto de segredos, uma mistura de beleza e bizarrice, de história e lenda, que desafia até a lógica. É uma cidade que literalmente flutua sobre o impossível. E acredita, cada pedra, cada ponte e cada beco tem uma história que parece saída de um livro de fantasia. Para começar, vamos resolver o maior mistério. Como, afinal, essa cidade foi construída sobre a água? Pois é, muita gente imagina que Veneza flutua, mas não é bem assim. O que quase ninguém sabe é que ela foi erguida sobre milhões de troncos de madeira, fincados no fundo da lagoa. Madeira? Sim. E o mais louco, mesmo depois de séculos submersos, esses troncos continuam firmes porque, embaixo d'água, o oxigênio é escasso e impede que apodreçam. É um truque de engenharia tão genial que até hoje os cientistas estudam como isso foi possível. Acredite se quiser, as fundações de Veneza são de árvores vindas dos Alpes. Elas viajaram centenas de quilômetros para sustentar uma das cidades mais fascinantes do planeta. Mas olha só isso. Veneza já foi uma das cidades mais ricas e poderosas do mundo. Só que o curioso é como ela chegou a esse ponto. Em vez de lutar por terras, os venezianos decidiram dominar o mar. Eles criaram rotas comerciais, inventaram técnicas de navegação e formaram uma das frotas mais temidas da Idade Média. E o segredo do sucesso estava em algo bem inusitado: o sigilo. A República de Veneza tinha uma regra duríssima. Qualquer cidadão que revelasse segredos de Estado podia ser executado. Havia até uma Boca da Verdade, uma escultura em forma de rosto onde as pessoas podiam denunciar anonimamente quem traísse o governo. Imagina isso hoje. Você passava por um beco, via uma boca de pedra na parede e alguém lá dentro poderia decidir o seu destino. Sinistro, né? Agora segura essa. Veneza tem ruas onde o sol nunca entra. Literalmente. São vielinhas tão estreitas que duas pessoas mal conseguem se cruzar. Uma das mais famosas é a Calivarisco, que tem apenas 53 centímetros de largura. 53! Se você comer um gelato a mais, já não passa. E o mais curioso é que essas ruelas não eram feitas por acaso. Elas serviam como defesa. Em tempos de guerra, os inimigos se perdiam facilmente e viravam alvos fáceis dos moradores que conheciam o caminho de cor. Uma cidade labirinto feita para confundir e encantar ao mesmo tempo. Mas não para por aí. Veneza também tem uma ilha que quase ninguém visita, e talvez por um bom motivo. O nome dela é Poveglia, e dizem que é o lugar mais assombrado da Itália. Lá, durante a Peste Negra, foram levados milhares de doentes e mortos. Depois, no século XIX, virou hospício. Hoje, é proibido desembarcar sem autorização, mas há quem jure que à noite dá para ouvir gritos e sinos tocando sozinhos. Arrepiante, né? Mas o mais louco é que parte do solo da ilha é literalmente feita de cinzas humanas, resultado das antigas cremações em massa. É como se cada pedacinho da terra lá tivesse uma história trágica escondida. E aí, tá curtindo essas curiosidades? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais intrigado. Você já reparou que em Veneza não tem carros, né? Todo mundo sabe disso. Mas o que pouca gente nota é que também não há rodas em lugar nenhum. Nem bicicletas, nem patinetes, nada. E o motivo é simples. As ruas são tão irregulares, com tantas pontes e degraus, que qualquer veículo de rodas seria inútil. Por isso, os venezianos desenvolveram um senso de direção quase sobrenatural. Eles sabem se orientar só pelo som das ondas e das vozes ecoando nos becos. Tem morador que diz que escuta a cidade respirar. Bonito, né? Mas e se eu te contar que Veneza já teve uma mulher que governou a cidade antes mesmo do voto feminino? Pois é, o nome dela era Catarina Cornaro. Ela se tornou rainha de Chipre e quando voltou para Veneza no século XV, recebeu o título de Senhora de Asolo. Dizem que ela transformou o lugar em um refúgio de artistas, poetas e pensadores, praticamente um renascimento em miniatura.
Só que o mais curioso é que oficialmente ela nunca teve poder político. Era tudo disfarçado sob o charme da diplomacia. Uma mulher comandando Veneza num tempo em que o mundo era dominado por homens. Incrível, né? Agora olha essa história. No coração de Veneza existe uma ponte sem corrimão. Isso mesmo, uma ponte completamente pelada, sem proteção nenhuma. É a Ponte del Diavolo, ou Ponte do Diabo. Além da conta que foi construída por um arquiteto que fez um pacto com o próprio diabo. Em troca da ponte, o diabo ficaria com a alma da primeira pessoa que a atravessasse. Só que, esperto, o arquiteto mandou um cão cruzar primeiro. Dizem que desde então, à noite, a figura de um cão negro aparece por ali uivando. E o mais curioso é que até hoje ninguém colocou corrimão nela. Talvez para não quebrar o acordo. E já que estamos falando de lendas, tem uma que é simplesmente surreal. Você sabia que existe um poço em Veneza onde as pessoas acreditavam que o tempo parava? Ele fica no Campo San Polo e era considerado mágico. As pessoas jogavam moedas e faziam pedidos. Não para amor, nem para dinheiro, mas para congelar um momento feliz. Que este instante dure para sempre era o pedido mais comum. Há relatos de viajantes que voltavam anos depois e diziam que o lugar tinha o mesmo cheiro, a mesma luz, o mesmo silêncio. Coincidência? Ou será que Veneza realmente tem o poder de prender o tempo? Mas olha, Veneza também tem suas manias modernas. Tem um sistema de endereços completamente maluco. Não adianta procurar número de rua. Lá, os prédios são numerados por distrito. Então, se você quiser achar uma casa, precisa saber o bairro e o número. É como procurar o número 2030 em dorso duro. Boa sorte! Até os correios sofrem para entregar as cartas. E o mais divertido é que os carteiros locais são quase celebridades, conhecidos por saber onde cada família mora. É uma cidade onde o Google Maps desiste, mas a intuição vence. E você sabia que Veneza tem mais pontes do que ruas? São mais de 400. Algumas são tão pequenas que só passam 2 pessoas de cada vez, e outras escondem segredos curiosos. Como a Ponte dos Suspiros, por exemplo. Todo mundo acha que é romântica, mas o nome vem dos suspiros dos prisioneiros. Era a última visão de liberdade antes de irem para a prisão. E acredite, as janelas da ponte foram construídas estrategicamente para dar uma última vista do mar. Poético e cruel ao mesmo tempo. Ah, e tem uma que eu aposto que você nunca ouviu falar. Veneza já teve um sistema de entrega subaquático. Sim, subaquático. No século XIX, engenheiros criaram um tipo de tubo pneumático que passava sob os canais e levava cartas de um lado para o outro da cidade usando ar comprimido. Um correio secreto escondido debaixo d'água. Imagina a genialidade disso! E pensar que a gente hoje reclama do atraso do delivery. Mas o que mais me fascina é que Veneza tem uma relação quase mágica com o silêncio. Quando a noite cai e as gôndolas param, a cidade muda de som. As águas ficam tão calmas que refletem o céu como um espelho. É como se o tempo respirasse devagar. Muitos dizem que é nesse momento que se entende o espírito veneziano. Uma mistura de melancolia, beleza e resistência. Afinal, a cidade luta há séculos contra o mar. E mesmo assim, insiste em existir. Quer uma prova? Em 1966, uma enchente devastadora deixou Veneza debaixo d'água. Parecia o fim. Mas os moradores, em vez de desistir, se uniram para reconstruir tudo. Nasceu ali o Movimento para Salvar Veneza, que até hoje protege a cidade de afundar. E o detalhe mais poético, o lema deles era: "Non c'è acqua che ti fermi", não há água que nos detenha. É ou não é de arrepiar? E tem mais, os sinos das igrejas de Veneza nunca tocam ao mesmo tempo. Parece coincidência, mas é tradição. Cada bairro tem seu toque próprio, para os moradores saberem de onde vem o som. É como uma assinatura sonora da cidade. E olha, dizem que os venezianos conseguem identificar o sino do bairro deles até de olhos fechados. Bonito, né? Uma cidade que fala através de ecos e campanhários. Agora, sabe o que é mais curioso? Veneza, apesar de parecer uma cidade antiga, congelada no tempo, sempre foi inovadora. Foi lá que surgiu o primeiro cassino do mundo, o Ridotto.
em 1638. Mas o engraçado é que o local foi fechado porque as pessoas estavam se divertindo demais. A igreja não gostou da ideia de tanto jogo e risada e proibiu. Mal sabiam eles que estavam criando um hábito mundial. Mas o lado mais impressionante de Veneza é, sem dúvida, a sua resistência. A cidade está afundando sim, milímetro por milímetro, mas ela não cede. Projetos gigantes tentam conter o avanço do mar, como o Mose, um sistema de comportas que se fecha quando a maré sobe demais. É como se Veneza estivesse dizendo ao mar: você pode me cercar, mas não vai me levar. E isso resume tudo. Uma cidade que vive entre o real e o impossível. No fim das contas, Veneza é um paradoxo vivo. É uma cidade que não deveria existir, mas existe. Que afunda, mas resiste. Que está cheia de turistas, mas ainda guarda silêncio. Que cheira a maresia e memória. Que nasceu da engenhosidade humana e se mantém por pura teimosia poética. Então me diz, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber qual parte de Veneza mais te encantou ou te arrepiou. E claro, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque na próxima viagem a gente vai descobrir os segredos de outra cidade, que assim como Veneza, parece saída de um sonho. Até lá, lembra, em Veneza nada é o que parece, e talvez seja justamente isso que a torna eterna.